Me conhece, não está perdendo nada com isso. Eu sou o pastor Eduardo. Deus me deu o privilégio de estar trabalhando aqui no Rio de Janeiro. Até então eu estava em Belo Horizonte, passei 8 anos lá trabalhando com o Ministério Jovens, lavradores, aventureiros. No mês de novembro do ano passado a gente recebeu o convite para voltar ao Rio de Janeiro, essa aqui é a nossa terra, a nossa gente. Com muita alegria eu regressei. E meu objetivo básico aqui nessa manhã, em primeiro lugar, é agradecer a você pela confiança que você nos depositou ao matricular o seu filho no Clube dos Aventureiros. Nós não vamos fazer aqui um trabalho melhor do que aquele que você já faz na sua casa, mas nós vamos ajudá-los bastante, especialmente no que diz respeito à formação espiritual do menino. Porque o clube, ele visa o crescimento integral da criança, assim como Jesus se desenvolvia. Se você for observar o que a Bíblia diz, a Bíblia relata que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Esse é o crescimento perfeito, é o crescimento harmônico. A criança ela se desenvolve em estatura, fisicamente, ela se desenvolve em graça e espiritualidade. Estatura, sabedoria é o aspecto intelectual. Então, você está preocupado com a intelectualidade do teu filho, por isso você o matricula na escola. Você está preocupado com o crescimento físico do seu filho, por isso você procura alimentá-lo bem, procura fazer com que ele se envolva em alguma atividade física. Por isso você matricula o teu filho lá no inglês, porque você quer que teu filho tenha um desenvolvimento de sabedoria melhor. Você se preocupa. E a igreja, juntamente com você na família, dá especialmente aquele suporte espiritual. E assim o nosso objetivo é que a sua criança seja parecida com Jesus Cristo. A sua criança não tem que ser parecida com você. A sua criança não tem que ser parecida com o pai, não tem que ser parecida com a mãe. Os nossos filhos precisam ser parecidos com quem? Com Jesus Cristo. Eles precisam ser cristãos, parecidos com Jesus. Por isso o nome cristãos, pequenos cristos. É claro que nós não somos perfeitos no nosso processo educacional. Eu também sou pai, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 17 anos, vai fazer 17 anos agora em outubro. Eu tenho uma filha de 11 anos de idade. Já errei demais no meu processo educacional, assim como erraram comigo. Mas a gente aprende com os acertos e também aprende com os erros. E se você fosse listar aí quantas vezes você já errou com o seu filho, você ia ficar triste diante de tantas falhas que nós apresentamos, porque nós somos muito imperfeitos. Mas a despeito de nossa imperfeição, Deus nos deu um privilégio extraordinário de colocar essas crianças nas nossas mãos, para que toda a imperfeição que nós possuímos, eles nos usem como agentes para iniciar o nosso filho nesse processo de caminhada em direção ao céu, através de um relacionamento maravilhoso com Deus. Eu queria, como eu sou pastor, não posso agir diferente, e nem sei agir diferente. Eu vou pegar algumas noções educacionais pautadas na Bíblia, porque a Bíblia fala muito mais sobre educação do que nós imaginamos. A Bíblia fala muito mais sobre família do que nós pensamos. E existem textos que são muito familiares, por exemplo, de Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando envelhecer não se desviará dele. Textos muito conhecidos. O Deuteronômio 6 diz assim: pega o teu filho e ensina-o de manhã, de tarde, de noite, ao deitar, ao levantar, quando ele estiver sentado, quando ele estiver caminhando, o tempo todo fala para ele sobre os meus preceitos, para que ele possa não se desviar dos meus caminhos. Isso colocando na linguagem de hoje. Então você percebe que a Bíblia tem um papel educacional imprescindível. Aliás, naquele tempo não existiam escolas como nós temos hoje. O papel da educação, no tempo bíblico, era estritamente voltado para a família. A família tinha total responsabilidade no processo educacional, tanto espiritual, como em termos de conhecimento e como em termos de hábitos educacionais. O marido, ele era o responsável como sacerdote da casa, mas ele era o educador. E como não existia na época o desenvolvimento do processo escrito tão enfático como temos hoje, o pai desenvolvia um papel de ser o educador do seu filho. Ou seja, você não só sustentava, não só orientava na religião, mas você passava todo o conhecimento para o teu filho. E o conhecimento que ele tinha era um conhecimento adquirido por parte dos pais. O pai tinha uma responsabilidade muito mais intensa no passado do que tem hoje, porque hoje você tem essa responsabilidade dividida com a escola. Você coloca teu filho na escola para que eles eduquem os teus filhos em termos de conhecimento secular. Você coloca o teu filho na igreja para que ele
tenha informações espirituais. Então hoje a gente tem a carga um pouco mais aliviada, mas no passado, no tempo bíblico, essa carga era muito mais intensa nos ombros dos pais do que era agora. Isso não diminui a nossa responsabilidade, não diminui, mas que a gente tem agentes facilitadores hoje, isso a gente tem que reconhecer que a gente tem, graças a Deus. Você não fica feliz quando sabe que teu filho está nas mãos de um bom professor, de uma boa professora comprometida, responsável? Você não fica feliz quando teu filho está sendo assessorado por uma igreja que tem uma organização bem estruturada para atender as crianças nessa faixa etária? Isso te traz conforto, isso te traz segurança. Você tem um profissional de educação física para ensinar natação para o teu filho, para fazer o menino se desenvolver saudavelmente em termos físicos, isso te traz segurança, isso te deixa tranquilo. Antigamente não existia essa estrutura no tempo bíblico, tudo pesava sobre os ombros dos pais. Aliás, a gente quer começar desenvolvendo, tomando como ponto de partida, um pai em especial das antigas. Esse pai se chama Jacó. E a gente não aprende só com o acerto das pessoas, a gente aprende também com os erros das pessoas. E Jacó foi um pai que errou bastante. E graças a Deus que a Bíblia exibe os erros dos seus personagens. Sabe por quê? Porque se a Bíblia fosse um livro que colocasse somente os acertos dos pais, só pais perfeitos, nós íamos entrar em depressão. Por quê? Porque se a Bíblia só falasse sobre pais perfeitos, você ia ler a Bíblia e falar assim: nossa, ninguém errou, ninguém falhou, só eu que não presto. Você ia entrar num processo de não aceitação de si mesmo. E por que a Bíblia coloca os acertos e os defeitos dos seus líderes, dos homens de Deus? Porque você se identifica tanto com os acertos, como também se identifica com os erros. Você aprende tanto com os acertos, como também aprende com os erros. E o Jacó foi um pai, especialmente a partir do capítulo 35 do livro de Gênesis em diante. A história é muito comprida, eu vou tentar aqui resumir. Ele errou bastante no seu desenvolvimento como pai. Quer ver alguns exemplos? Por exemplo, ele tinha 12 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? 12 filhos. Só que ele amava um filho mais do que os outros. Qual que era o filho que ele mais amava? José. Tem algum problema você amar um filho mais do que o outro? Não tem, não. O coração é terra que ninguém manda, você ama quem você quiser. Se você amar mais um do que o outro, vai ser quem vai determinar isso? Agora a questão é a seguinte: você tem o direito de demonstrar isso? Não. Você pode amar um mais do que o outro. Esse amor que eu digo, na verdade, é identificação. Às vezes você se identifica mais com o filho porque ele parece mais com você do que com qualquer outro. Isso é um processo de identificação. Não há nenhum problema nisso. Agora o problema está em você tornar isso evidente. Porque o Jacó, ele amava mais a José. E se você for ler a Bíblia, há uma razão pela qual ele amava mais a José. Porque José era o filho da esposa que ele amava. E a esposa que ele amava já estava o quê? Morta. E a Bíblia diz que José parecia com a Raquel. Toda vez que ele olhava para José, ele lembrava de quem? Da Raquel, que era a mulher da vida dele. Ele teve várias esposas, mas a mulher da vida dele chamava-se Raquel. Quando ele olhava para José, ele lembrava de quem? Da Raquel. Aí ele tinha um apreço especial por José, porque era o filho da mulher que ele amava, e José era bonito, porque ele se parecia com a mãe que já estava morta. Resultado, as afeições do Jacó foram direcionadas inteiramente para o José. Só que ao invés dele guardar isso no seu coração, ele deixou isso evidente para os filhos. E o que ele fez? Ele pegou e deu uma vestimenta diferente para o José. É como se você juntasse os teus 12 filhos no Natal e desse um quichute de presente para cada um. Lembra do quichute da tua época? Na época da aprovação? Do quichute, do conga? Eu usava quichute para tudo, brother. Eu ia para a escola, eu ia para a festa, eu ia para qualquer coisa, eu ia de quichute. Só tinha quichute. Aí é como se ele tivesse dado um quichute para cada filho e para o José ele deu um Nike. Aí os irmãos olhavam assim: por que o José tem um Nike e a gente tem quichute? Que coisa estranha. É como se ele fosse no shopping e falasse assim: atenção, todo mundo entra ali na loja Companhia do Terno, que eu vou comprar um terno para cada um. José, você não, você fica aqui comigo. Aí os 11 irmãos entravam, compravam cada um terno da Companhia do Terno, R$150, você está ganhando uma gravata de presente e tal, uma coisa assim, divide em 5 vezes.
José, vem aqui comigo, vamos entrar ali na loja da Brooksfield. Qual terno pega hoje? Pega aquele ali de R$4.500, tem terno lá de R$4.500, aquele ali é o teu. Aí José sai do shopping com Brooksfield e todos os irmãos saem com companhia do terno. Aí o que acontece? Os irmãos começam a ficar com raiva de quem? Do José. Mas por culpa de quem? Do pai. O pai vacilou. Algum problema amar mais José do que os outros? Não é amar, porque José trazia uma recordação da mãe que estava, da mulher que estava morta, da mulher que ele amava, ele tinha um carinho todo especial por conta disso. Ele tinha o direito de nutrir esses sentimentos pelo seu filho? Tinha, mas ele não tinha o direito de tornar isso evidente para que os outros irmãos se sentissem mal. Resultado, o clima na família, acabou. Sabe por quê? Porque o pai errou. E nós precisamos, como pais, admitirmos os nossos erros. Você não é um pai perfeito, você não é uma mãe perfeita. O teu filho sabe quais são os seus erros. Ele sabe quando você é injusto. E quando nós reconhecemos que somos injustos perto dos nossos filhos, isso não é sinal de fraqueza. Nós ganhamos o coração do menino. Filho, pai errou, pai deu mole, pai vacilou, perdoa seu pai. A gente ganha o coração do filho muito mais do que se a gente ficar escondido como se fôssemos pessoas que nunca errássemos. E isso acontecia com José. José viu seu pai privilegiando a ele mesmo em detrimento de todos os outros filhos. Resultado, os irmãos começaram a sentir ódio de José e a história você já sabe como é que acontece. Um outro aspecto do pai Jacó que eu gostaria de chamar a atenção. Veja bem, um dia, o filho mais velho de Jacó chamava-se Rúben. Como é que era o nome dele? Rúben. Olha o que a Bíblia diz. O Rúben pegou uma mulher do pai, uma concubina do pai, e se deitou com ela. O filho deitando com uma madrasta. E o Jacó ficou sabendo disso. A Bíblia diz que Jacó não falou nada. Como é que teu filho faz uma coisa errada e você não fala nada? Como é que teu filho se deita com a tua mulher e você não fala nada? Como é que teu filho dá na cara da tua mulher e tu não fala nada? Como é que teu filho xinga você e você não fala nada? Como é que teu filho agride alguém na escola e você não fala nada? Como é que teu filho traz para casa alguma coisa que não é dele, que não pertence e você não fala nada? Jacó não falou nada. Aliás, falou sim. Sabe quando que ele foi falar? No leito de morte. No último dia da sua vida, no seu último suspiro, ele chamou filho por filho. Aí quando veio o Rubem, você deitou com a minha mulher. Na hora da morte. Por que deixou tanto tempo para falar alguma coisa? Quando a gente não toma uma atitude diante do erro dos nossos filhos, nós estamos dizendo, o que você fez não foi tão grave assim. Se meu filho comete um erro e eu não faço nada, eu estou dizendo em outras palavras, tudo bem filho, isso é normal. Não é normal. E nós estamos numa época muito difícil, sabe por quê? Eu me lembro perfeitamente que quando a professora mandava um recadinho para minha mãe dizendo que eu tinha feito alguma bobagem na escola, a minha mãe me dava uma trava, brother, que eu voltava para a escola piraninho, não fazia aquilo nunca mais. Hoje o negócio mudou. Porque se teu filho vem com um bilhetinho reclamando dele, em vez de tu dar uma trava nele, tu vai lá e arregaça com a professora. Você, meu filho e tal, não sei o quê. O que está acontecendo? Nossos filhos não erram? Por que a gente envolve nossos filhos numa redoma, como se eles fossem os santinhos, e todos que estão ao redor dele são perfeitos, são imperfeitos, e todo mundo está errado, nossos filhos sempre estão certos? Cuidado com isso. Saiba reconhecer os erros do teu filho, porque você, como não é um pai perfeito, também não tem um filho perfeito. Os meus filhos não são perfeitos, assim como perfeito ou imperfeito eu sou. Eles são imperfeitos, eu sou imperfeito também. Então, se chega uma reclamação do meu filho, como é que aconteceu isso daqui? Moleque, tu está dizendo a verdade? Então vamos averiguar. Antes de tomar uma decisão e ir lá e arregaçar a professora ou qualquer pessoa que trouxe uma reclamação qualquer, aí a gente pesa na balança, ouve os dois lados e vamos chegar a um denominador comum.
mas não vamos tomar um partido só porque é o nosso filho. Nós amamos o nosso filho, mas isso não significa necessariamente que ele vai estar sempre certo. A gente precisa ser maduro para saber pesar as coisas, porque se eu proteger o meu filho estando ele todo errado, desculpa, eu posso até protegê-lo por um bom tempo, mas daqui a pouco eu não vou protegê-lo da polícia, daqui a pouco eu não vou protegê-lo do mundo mal, e daqui a pouco você vai ficar se perguntando ao seu olhar no espelho: Senhor, onde foi que eu errei? Errou ao considerar teu filho um santinho, quando as coisas chegavam você achava que ele estava sempre certo. Há sempre dois lados da história, e a gente precisa ouvir todas as coisas. Chega uma coisa lá em casa: teu filho fez isso, senta aqui, moleque, vamos conversar. Como é que é essa história aqui? Me conta isso daqui. Ah, pai, isso, você tem certeza do que você está me falando? Porque eu vou atrás dos fatos. Não, pai, a história não é bem assim, então me conta tudo. Olha, pai, eu errei, eu fiz isso, mas fulano também fez isso. Há sempre os dois lados. Ambos acertam e ambos erram. Se meu filho está certo, vamos lutar pelo que é certo. Se ele está errado, vamos repreendê-lo. Esse foi o erro do Jacó. Passou a vida inteira com o seu filho todo errado e não tomou uma atitude. Queridos pais, não crie monstros. Não crie monstros. Se seu filho está certo, vamos defendê-los até a morte. Mas se ele errou, ele vai ter que colher aquilo que ele plantou, e nós não podemos ser coniventes com isso, porque se formos, a mão de Deus pesará sobre nós. Porque Deus quer que sejamos pais como Ele é, porque Deus é justo. Quando eu estou errado, Deus não cobra os meus erros, não cobra não. Filho, olha só, eu perdoo você, mas você vai colher as consequências do seu ato, porque você precisa colher para você aprender a lição. Porque se você não tem consequências, você acha que pode cometer qualquer coisa e nada vai dar errado com você. E nós estamos vivendo numa época muito esquisita. Sabe por quê? O teu filho cresce vendo desenho onde tudo dá certo. A Branca de Neve mordeu a maldita da maçã, mas não tem problema, no final vai dar certo. Tudo no final dá certo. Resultado, nossos moleques assistem esses desenhos onde tudo no final termina bem, aconteça o que acontecer. Aí vem para a vida e quer fazer a mesma coisa. Eles fazem qualquer coisa porque no final vai dar certo. Meu pai vai me ajudar, meu pai vai fazer, eles não colhem nada. A gente segura a peteca o tempo todo. Tem que deixá-los colher alguma coisa, faz parte do processo de amadurecimento. E se eu não deixar os meus filhos colher aquilo que eles precisam colher, eu não estarei permitindo que eles amadureçam como precisam amadurecer. Daqui a pouco você vai ter camarada de 30 anos de idade ainda morando contigo e com a cabecinha de 14 anos de idade. Por quê? Não amadureceu. E por que não amadureceu? Você, pai, não permitiu. Às vezes os nossos filhos precisam, dói demais falar isso com o pai, porque tudo que eu gostaria é evitar o sofrimento do meu filho. Tudo que eu gostaria, mas às vezes eu reconheço que ele precisa colher um pouco daquilo que ele planta para ele aprender que a vida não é fácil. Entende? A gente tenta proteger, a gente tenta fazer o máximo, mas eles precisam, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eles precisam colher um pouquinho daquilo que eles plantam para eles aprenderem que a vida não é fácil como eles imaginam que é. Por exemplo, meu filho hoje, ele tem um notebook. O meu filho hoje se veste muito bem. De vez em quando eu vou fazer semana de oração nos Estados Unidos, as coisas lá são muito baratinhas. Aqui é um absurdo. Uma camisa de R$230 que se compra aqui, lá você compra por $20, ou seja, R$45. Então uma camisa de R$200, R$300 aqui, meu filho usa por R$40, R$50, porque eu tive a oportunidade de comprar uma vez que eu viajei fazer uma semana de oração lá. Uma igreja me convidou. Aí hoje ele se veste bem. Hoje ele tem um notebook. Hoje ele vai de carro comigo para cima e para baixo. Hoje ele tem bons tênis, bons sapatos. Ele deve achar que a vida é muito fácil. E às vezes eu fico pensando, será que eu não estou transmitindo para o meu filho que a vida é muito fácil? Talvez ele ache isso. De vez em quando eu dou uns arroxos nele, sabe? Deixa ele passar uns perrenguezinhos. Pai, eu tô aqui, eu tô assim, eu tô assado e tal, não sei o que, tá me faltando isso, beleza? Eu vou te mandar, demora uns 5 dias para mandar ele. Esse moleque se lascando lá. Por quê? Porque não amo? Não. Ele precisa entender que a vida não é tão fácil. Porque senão daqui a pouco ele vai assim, pai, me dá isso, eu dou, pai, me dá aquilo, me dá. Nossa, que coisa fácil, é só pedir que eu recebo. Sem esforço, sem luta, sem suor.
A gente precisa se policiar porque nós somos bons demais. Nós queremos dar para os nossos filhos tudo aquilo que a gente não teve. Entende? Eu não quero que meu filho use um quichute. Eu não quero que meu filho fique andando de ônibus para cima e para baixo quando eu andei a vida inteira. Eu não quero que meu filho sinta dor de não ter o dinheiro da passagem, de ter que andar quilômetros a pé por não ter dinheiro de passagem para andar. Eu passei por isso, você deve ter passado por isso também. Eu não quero que meu filho no café da manhã me coma um pão seco com café, só isso, pão e café, um pão francês seco, sem nada dentro, sem manteiga dentro, sem margarina dentro, com café. Eu não quero que faça isso. Mas de vez em quando eu deixo. Neto, um café da manhã aí, pai, só tem isso aqui hoje? Só isso, a vida não tá mole não. Tem um monte de coisa. Às vezes você dá uma segurada, deixa ele comer uns 2 dias assim, malzinho. Por quê? Porque eu não gosto dele, não, para ele perceber que a vida não é fácil. Porque que filhos que a gente está educando, minha gente? Nada para eles é difícil, tudo é tranquilo, tudo é confortável, né? Eu estudava de manhã, estudava à noite, trabalhava o dia inteiro. Eu vendia picolé, eu vendia paçoca, eu ia para o trem vender bagulho, né? Eu era um péssimo vendedor, me dava mal todo dia, mas o pão que o diabo amassou. Com 14 anos de idade, tinha que sustentar minha família, porque meu pai e meu padrasto tinha dado no pé, tinha sido levado pela polícia, porque tinha tentado estuprar minha irmã. A polícia levou, deu um sumiço nele. Eu, com 14 anos de idade, tinha que sustentar minha família. Minha mãe em depressão, chorando desesperadamente. Então a vida não foi mole, não. Que filho nosso hoje enfrenta essa situação? Agora, quando você enfrenta uma situação difícil, o que acontece? Você amadurece mais rápido, a gente dá uma vida muito boa, não coloca uma mulher para lavar uma louça dentro de casa, a gente não coloca uma mulher para lavar um banheiro dentro de casa, eles ficam sentados o tempo todo na televisão esperando que a gente leve o pratinho feito para eles almoçarem. Tudo é muito fácil. Vamos colocar essa molecada para cozinhar, vamos colocar essa molecada para limpar a casa, vamos começar a colocar essa molecada para eles sentir que a vida não é mole. Porque senão eles vão entrar na vida com um conceito errado a respeito deles e resultado, não vão ter maturidade, vão se arrebentar no mundo aí fora, porque o mundo é cruel, você sabe disso. Às vezes a gente quer proteger os nossos filhos do mundo cruel, mas na verdade nós precisávamos prepará-los dentro de casa para o mundo que tem aí fora. E eu fico perguntando se às vezes não temos colocado o nosso filho dentro de uma redoma de vidro, para que eles cresçam de uma realidade diferente do que a que existe aí fora. Isso é muito preocupante, e o Jacó fazia isso com seus filhos, especialmente com José. A vida toda sem dar dura no Rúben. E olha só o outro vacilo do Jacó. Ele teve uma filha que foi estuprada. Diná foi deflorada, foi estuprada pelo príncipe de Siquém. Os 2 filhos deles, Simeão e Levi, ludibriaram a cidade. Ou melhor, a cidade entrou num concerto onde eles deveriam fazer um processo de circuncisão. E quando eles fizeram a circuncisão, para poder fazer a aliança e o príncipe se casar com a Diná, que ele tinha estuprado, porque depois ele gostou da mulher e falou: quero casar com ela e tal, não sei o que, querendo consertar o erro. Aí o Jacó aceitou e tudo mais, fizeram aquela aliança, fizeram um acordo, mas vocês vão ter que ser circuncidados. Você sabe o que é circuncisão? Cortavam um prepúcio do pênis dos homens, e aí, consequentemente, eles seriam inseridos na cultura dos israelitas, e aquela coisa toda. Todos os homens da aldeia de Siquém foram circuncidados, estavam sentindo muita dor. O que os 2 filhos de Jacó fizeram? Entraram lá dentro, enquanto os homens estavam agonizando de dor, mataram todo mundo por vingança da irmã que foi estuprada. Quando a notícia chegou perto de Jacó, sabe o que ele fez? Ele chamou os 2 garotos e falou assim: olha só o que vocês fizeram. Sabe o que as pessoas agora vão pensar de mim? Sabe o que eles agora vão querer fazer comigo? A preocupação do Jacó, preocupado com a reputação dele. Em vez de tomar uma decisão para resolver a questão ou repreender os filhos pelo erro que fez, ele estava preocupado com a reputação dele. O que vão pensar de mim? Esse é o problema de alguns de nós como pais. Qual é o problema, pastor? Explico. O nosso filho faz um erro, a gente fica preocupado com a nossa imagem, em vez de ficar preocupado com o filho. A gente repreende o filho porque está preocupado com o que vão pensar a nosso respeito. Querido, que se lasque o que vão pensar a nosso respeito. Isso não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é salvar o nosso filho, ok? E nós somos responsáveis por isso.
E olha só, é muito fácil a gente ser responsável por um filho que acerta. É ou não é? Quem é o pai desse garoto aqui que só tira 10 na escola? Sou eu. Quem é o pai dessa menina aqui de comportamento excelente? Sou eu. Quem é o pai desse moleque que fuma maconha na escola? Sou eu. Nós somos responsáveis por eles quando eles acertam e somos responsáveis por eles também quando eles erram. Porque Deus é assim. E Ele pediu para a gente ensinar nossos filhos do jeito que Ele nos ensina. Você já imaginou se Deus fosse responsável por você somente quando você estivesse todo certinho? E Deus mandasse você ser entregue às baratas quando você estivesse errado? Porque alguns pais, os pais de hoje, alguns de nós, faríamos assim com Adão. Adão, vem aqui. O que eu falei para você fazer? Ah, não era para comer do fruto. Você não entendeu o que eu te falei, não? Você estava maluco? Você é burro? Não, eu entendi. Então por que você comeu do fruto se eu falei para você não comer? Ah, demônio, você é um louco. Não quero saber mais de você. Problema é teu, problema é teu, se vira. Some daqui. A pessoa, se Deus fizesse isso, igual os pais fazem hoje? Deus foi responsável pelo Adão quando ele estava certinho, mas foi responsável pelo Adão quando ele estava erradinho também. O momento que os nossos filhos mais precisam de nós é o momento que eles erram. E o momento que eles erram é o momento que a gente mais se distancia. Não é assim? O momento que eles mais erram é o momento que a gente os quer mais distantes. Quando é o momento que nós devíamos estar mais juntos, mais perto. Sabe? Deus é assim. É impressionante como a Bíblia funciona como um livro de educação. Se você for observar o modo como os pais aqui se relacionavam com os filhos, você quer ver um exemplo de pai e filho que se entendiam muito bem? Quer ver? Sim ou não? Sim. Olha só que coisa maravilhosa. Um dia Deus virou para um homem chamado Abraão. Como é que é o nome dele? Abraão, tá vendo teu filho aí? Tô. Como é que é o nome do filho dele? Quantos anos ele tinha na época? 17. Era o filho da promessa, o filho que Abraão nunca teve. Aí Deus virou e falou assim: eu quero que você sacrifique o teu filho para mim. Eu não vou falar aqui do sacrifício que Abraão ia fazer, não vou focar aqui em Abraão, não, vou focar em Isaac. Aí o Abraão virou de madrugada para Isaac e falou assim: Isaac, acorda aí. 17 anos o guri, de madrugada, acorda. O que foi, pai? Levanta que nós vamos fazer uma adoração ao nosso Deus. Vamos viajar 3 dias para isso. Tá bom, pai. Vamos lá. O moleque levantou e foi. Vai acordar teu filho de 17 anos de idade de madrugada para orar? Vai. Vai. Filho, acorda aí, vamos fazer o culto. Qual é, pai? Não mola não. Dá um tempo. Me deixa. Quero dormir, isso só mora. Deus ouve qualquer hora. O que o moleque fez? Levantou, irmão, e foi acompanhar o pai sem reclamar. Por quê? Estava acostumado a orar com o pai. Teu filho está acostumado a orar contigo? Teu filho está acostumado a fazer culto com você? Teu filho te enxerga como representante de Deus? Porque na hora, lá do alto do monte, o pai virou para o filho e falou assim: filho, não tem cordeiro não, o cordeiro vai ser você, eu vou sacrificar você. Aí ele falou assim: é isso que Deus pediu, pai? É isso, se é isso que Deus pediu, então manda ver, pode me matar. Que isso, mano? Moleque de 17 anos, tu fala para ele: escuta, eu vou te amarrar aqui, vem para tu ver. Vem para tu ver. O moleque te chama no muque, ainda mais essa garotada aí, marombeira, lutador de Muay Thai, jiu-jitsu, regaça o pai todinho na pancada. Tu não ia amarrar teu filho, não. Agora o Isaac fez assim, ó: pode me amarrar e pode me matar, porque eu confio no Senhor, pai. Se o Senhor está me dizendo isso, eu sei que é o melhor para mim. Que é isso, irmão? Que nível extraordinário de relacionamento de pai com filho, um negócio fantástico, impressionante. Isso me chama muito a atenção. Eu louvo o nome de Deus para os pais que possuem essa credibilidade com seus filhos. Que tipo de credibilidade, pastor?
do filho olhar para você e entender que Deus fala por teu intermédio. Não, eu vou ouvir o que meu pai está dizendo, porque o que meu pai está falando é mais do que simplesmente meu pai está falando, é Deus que está falando por ele. Isso é tudo. Isso é tudo. Isso é o nosso hora. Mas nós estamos vivendo em épocas muito difíceis, sabe? O tempo para educar hoje está mais difícil do que no passado. Eu falei que nós temos braços auxiliadores, mas graças a Deus que temos braços auxiliadores como igreja, como escola e tal, não sei o que, para nos auxiliar, mas os tempos estão mais difíceis do que no passado. Hoje você concorre de modo assim, muito violento com a mídia, muito violento com a moda, muito violento com tudo. Hoje você está concorrendo até com o próprio governo. Se você entrar no site do Ministério da Saúde, você vai ver que eles lançaram uma cartilha gay. E ali tem orientações como é que você pode ser um gay seguro. E o governo está incentivando e distribuindo isso daí. Você entra lá no mesmo site do Ministério da Saúde e você tem um linkzinho lá sobre algumas orientações, e ali você tem a orientação do jovem como é que ele pode ficar. Aí o Ministério da Saúde começa explicando o que é ficar. Ficar é beijar, abraçar, transar, está escrito lá, gozar. O governo está orientando. Quando você tem as festas populares, o governo orienta assim, não seja puro, ele orienta isso, use camisinha, né? Então a mensagem é transe, apenas cuide um pouquinho. Os livros didáticos hoje estão falando sobre homossexualismo. Os livros didáticos hoje, a história para as crianças de 3 anos de idade que estão adotando para a escola pública vai contar a história do príncipe, do pequeno príncipe. Mas o príncipe não está mais em busca da princesa, ele está em busca de outro príncipe. Nossas crianças estão crescendo com isso. Kit gay, né? Kit gay. Você tem as orientações na escola nessa direção. Você pensa que isso é facilitador para o processo educacional dos nossos filhos? Não. A igreja está na contramarcha do mundo. A igreja está na contramarcha do mundo. E Ellen White, que é uma pessoa que nós admiramos demais, especialmente no que diz respeito ao processo educacional, lê lá o que diz orientação da criança, aconselho aos pais, professores e estudantes, seu livro Educação, o Lar Adventista. Você vai lendo ali, todos nós pais devíamos ler aquilo ali, especialmente se nossas crianças estão nessa fase aí, que é a fase dos aventureiros. Porque se nós não colocarmos as nossas crianças agora, nesse momento no trilho, o vagão não vai muito longe não. Porque esse é o momento de colocar no trilho. A partir daqui a situação vai ficar complicada. Porque se ela não se formar agora como uma criança temente a Deus desde já, nós não conseguiremos controlá-las na parte de juvenis adiante. Já é uma parte que você não consegue mais controlar. É capaz de termos filhos batendo na nossa cara. E sabe de uma coisa? Nesse processo educacional, Ellen White diz que a educação é tudo. E agora eu me refiro à questão da sexualidade. Precisamos conversar mais com os nossos filhos sobre isso. Conversar mesmo. Não é fingir que nada está acontecendo. É sentar com o moleque, é sentar com o menino, é sentar com a menina e falar abertamente sobre a sexualidade. Porque a sexualidade não é uma fase da vida. A sexualidade é a vida inteira. Estou falando sexualidade. Sexo é diferente. Uma coisa é sexo, outra coisa é sexualidade. Sexualidade você já nasce com ela. Quando você nasceu, é menino ou é menina? Sexualidade. Entende? Gênero, sexualidade. Meio em que vive, sexualidade. Modo como se veste, sexualidade. Tudo, forma como fala, sexualidade em evidência. Tudo, nosso comportamento, nosso contexto de vida determina nosso processo de sexualidade. Sexo está inserido dentro da sexualidade. E nós precisamos aprender a trabalhar com isso com os nossos filhos. E para ser bem direto e muito franco com vocês, porque não posso ser diferente, gente, menino se educa como menino, menina se educa como menino.
que isso fique bem claro. Não cai nessa onda de querer que a menina se comporte como um menino, porque muitos pais fazem isso involuntariamente. Eu explico por quê. De repente eu sou o pai que sonhava em ter um menino. Veio o primeiro filho, foi o quê? Menino. Ah, seja bem-vindo, vamos amar, vamos cuidar e tal, não sei o quê. Mas lá no fundo eu queria o quê? Menino. Se eu não me policiar, eu posso tratá-la como se fosse um, mesmo que inconscientemente. Os psicólogos dizem isso, os pedagogos dizem isso, os psicopedagogos dizem isso, os psicanalistas dizem isso. Aí daqui a pouco, sem querer, eu estou tratando a minha filhinha como meu filhinho, porque lá no fundo eu queria ter um menino. E sabe o que acontece? Daqui a pouco, sem querer, a menina crescendo descobre que o que eu queria ter era o quê? Um menino. Ela, poxa, eu amo tanto meu pai, e ele queria tanto ter um menino e não tem. Vou ajudá-lo. Subconsciente. E a menina começa a se comportar como um menino, para poder fazer o pai feliz. Que tragédia, né? E nós contribuímos com isso. E o contrário também é verdade. O pai às vezes é muito estúpido. O cara é um grosso, ignorante, um arrogante. A mãe é delicada e afável, maravilhosa. Aí o pai trata a criança como um estúpido, um ogro. E a mãe trata com todo carinho. O pai desce-lhe o cacete, ela corre do braço da mãe, a mãe vem cá, minha filhinha, ele abraça, ele faz carinho. E a criança está crescendo, a menina está crescendo. O pai é um estúpido, a mãe é carinhosa. Referência de amor, a mãe. Referência de grosseria, brutalidade, estupidez, o pai. E ela está crescendo. Na cabeça dela, o referencial masculino de vida que ela tem é quem? Quem é o referencial masculino de vida? É o pai. Quem é o referencial feminino de vida? A mãe. Só que então agora os homens não prestam, porque o pai é uma desgraça. As mulheres prestam, porque a mãe é maravilhosa. Então agora ela está se aflorando, os seus hormônios estão se desenvolvendo. Só que eu jamais quero me relacionar com essa desgraça de homem, porque o homem é estúpido. Mulher é que é carinhosa. E o que a gente fez? Estamos levando para os braços esplêndidos, conduzindo nossa filhinha para a homossexualidade. Porque eu ensinei que o homem não presta, o homem não vale nada, o homem é bruto, o homem é estúpido, porque eu sou assim. E a mensagem que ficou gravada nela, no processo educacional dela, é culpa minha. Aí depois você vira assim, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Deixa os filhos sozinhos, especialmente com crianças de diferença e faixas etárias. Querido, não se deixa filho dormir na casa dos outros. Especialmente se esse outro é maior do que ele. Pelo amor de Deus. Ah, é amiguinho do inferno, dorme na minha casa. Quer brincar? Ah, quero brincar. Se quer brincar, vai dormir na casa dos outros para quê? Porque a noite é para dormir. Se vai dormir, não brinca. É ou não é? Eu quero dormir. Não, dormir você dorme aqui. Se quer dormir lá, para quê? Porque eu quero brincar. Pô, mas se você vai dormir, você vai brincar. É ou não é? Então é para brincar, então brinca de dia, ué. Tem que ficar. Desculpa, eu sou muito grosso nesse aspecto aí. É o modo como eu acho coerente, de acordo com as orientações aqui de Ellen White educar. Respeito plenamente se você pensa diferente, eu te respeito. E eu não vou ficar aqui discutindo ideia, eu não concordo, eu não discordo. Eu estou te colocando aqui o que eu aprendi na Bíblia. E o que eu aprendi com base em Ellen White. Então, a gente não submete os nossos filhos a serem guiados por crianças sozinhos. Irmãos, o mundo está difícil demais para que eu possa correr esse risco. Não preciso. Não preciso. Então, a coisa é muito simples. Nesse processo aí, a gente precisa ter cuidado, porque a gente pode estar criando as condições favoráveis para que o mal bata a nossa porta. E se meu filho tiver que fazer uma opção sexual diferente, ele vai fazer sim. Ele vai ter liberdade para isso, né? Não vai deixar de ser meu filho. Se meu filho resolver virar homossexual, eu espero que isso não ocorra, ele não vai deixar de ser meu filho por isso. Mas também eu vou ter a consciência tranquila de que eu não contribuí para isso não. Entende? Não vou expulsá-lo de casa, vou continuar amando, respeitando, vai ser o meu filho, vou orar muito por ele para que seja salvo.
e tudo mais, mas vai doer muito o meu coração, mas eu vou ter a consciência tranquila de que eu não contribuí com isso não. Sabe por quê? Eu eduquei meu moleque como um homem. Eu eduquei minha menina como um menino. Amei o meu filho, respeitei o meu filho, amei minha menina, respeitei minha menina, ambos da mesma forma, com uma pedagogia diferente. Pastor, não entendi o que você está falando não, vou te explicar agora. Eu fui, por exemplo, um dia almoçar fora com a minha família lá em Minas Gerais. A gente foi numa fazenda que tinha um restaurante. Comida da roça, muito legal e tal, e almoçamos juntos. E a fazenda é muito grande, maravilhosa. Tinha as opções de lazer, você passear com a sua família e tal. Aí começamos a passear com a minha família. Aí minha filha falou: papai, eu quero fazer isso. Vai lá, filho. Pai, eu também quero fazer isso. Vai lá, filho. Aí chegamos numa tirolesa. Irmão, tirolesa tinha... Sabe o que é tirolesa? Todo mundo sabe o que é tirolesa, sabe? Que negócio você pendura e vai embora assim, não cai nem nada. Tinha uns 200 metros, grande, enorme. Vinha assim na tirolesa, caía lá dentro do lago. Aí minha filha: papai, eu quero ir. Vai, filha, papai quer que você vá. Papai, será que é perigoso, papai? Não, filha, tem os equipamentos de segurança. Vai lá, papai vai te acompanhar direitinho, vai ser muito bom. Papai, vai, filhinha, voa igual a borboleta, meu amor. Você voa igual uma borboleta, meu bem. Abre as asinhas assim, voa, meu bem. Aí meu filho: e aí, pai, eu também quero ir. Vai lá, moleque, voa nesse negócio aí também. Mas voa como? Igual a borboleta? Não, moleque, desce esse negócio de cabeça para baixo, meu irmão. É mesmo? Desce de cabeça para baixo, moleque, vai lá. Aí beleza. Lá vai a minha filha preparando para voar igual borboleta e meu moleque preparando para voar de cabeça para baixo. À frente tinha um garotinho. Irmãos, olha só, 4 anos de idade, um capacete maior que a cabeça, grandão. E eu fiquei espantado com a coragem do menininho. Fiquei espantado. E eu olhei para aquele menino e falei assim: nossa, que coragem. Eu vou dar uma moral para esse menino. Vou dar uma moral para ele. Caindo na frente dos meus filhos e falei: vamos lá, meu irmão, isso aí, cara. Você é o cara, você é o cara. Desce isso aí, sangue bom. A mãe do moleque estava do meu lado, eu não sabia. Ela olhou para mim: quem é você? Ninguém. O que você está pensando que você está fazendo com o meu filho? Eu: é seu filho? Desculpa, que eu achei tão lindo que eu estou querendo dar um incentivo, incentivo desse jeito. Isso não é incentivo que você deve, não educa o meu filho assim desse jeito, não. E começou a me esculachar. Isso não é jeito de falar com o meu menino. Sangue bom, desce lá e tal, que coisa bruta. Aí eu: desculpa, querido, eu não queria ofender. Como é que você vai ensinar seu filho a descer isso daí? Presta atenção. Pai! Olha a batatinha frita, desce pra mamãe ver! Eu olhei pra ela: como é que é, senhora? Batatinha frita. Um negócio que todo mundo consome. Deixa eu te falar uma coisa. Aí minha filha desceu: vai, borboletinha, boa, querida. Quando meu filho foi: desce isso aí, moleque, cabeça pra baixo, meu irmão. Menino se educa como menino. Menino se educa como menino. Isso é a regra básica. Ellen White fala sobre isso. É desse jeito. Aí você fica criando uma criança como um menino, como uma menina, e uma menina como um menino, depois quer chorar o leite derramado. A Bíblia fala muito mais sobre educação do que a gente imagina. Vamos ler mais a Bíblia, vamos orar mais pelos nossos filhos e com os nossos filhos. E deem apoio aí ao Clube dos Aventureiros, porque a gente quer abençoar essas crianças, ajudar essas crianças. Não somos perfeitos, mas se erramos, só erramos tentando fazer o nosso melhor, né, Bruno? E apoiem aí a diretoria. Nós também não somos babás de luxo,
Você não manda teu filho aqui pra você ficar namorando a manhã inteira. Ô, beleza, vai que aventureiro, moleque, hoje é meu dia. Também não é. Isso aqui, nós não somos babás de luxo. Por isso que a orientação da associação é que os pais participem das reuniões com os aventureiros, porque nós queremos criar uma interatividade dirigida entre você e teu filho, tua filhinha, o que vai ser muito bom. Por quê? Porque vamos estar aqui juntos, com o só objetivo, vocês pais ajudando. Não é super protegendo a criança para que ela não participe das atividades, mas é estando com elas nas atividades. Deus abençoe vocês, orem por mim, estarei orando por vocês. Obrigado pela oportunidade de ter estado aqui. Eu não vou me delongar muito, não, vou só fazer uma oração por vocês, por gentileza. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ter estado aqui com estes pais, pelas experiências aqui, trabalhadas, experiências da Bíblia, experiências dos personagens, que Tu possas nos ajudar a sermos melhores pais, melhores mães, que possamos naquele grande dia entregar os nossos filhos para o Senhor e dizer: Senhor, aqui está o filho que o Senhor nos confiou. Que possamos ter o privilégio de passar a eternidade ao lado dos nossos filhos. Abençoe o nosso lar, dá-nos sabedoria para educá-los, porque muitas vezes cometemos os erros que cometeram conosco quando nós éramos crianças. Às vezes queremos educá-los do modo como nós fomos educados no passado. E se fomos educados de um modo errado, às vezes queremos educar de um modo errado também, achando que porque deu certo com a gente, vai dar certo com eles. Senhor, é tão difícil achar o equilíbrio, a ponderação. Nos ajude, que não possamos ser passivos, mas também não possamos ser agressivos, não possamos ser omissos, mas falar a coisa certa do jeito certo como o Senhor falaria. Uma ciência, o mundo está lutando para enredar os nossos filhos e roubá-los de nós e do Senhor. Preserva nossas crianças nos teus braços, sob proteção dos teus anjos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, seus